A partir de agora, você está no podcast A Sua Carreira, apresentado por Alexandre Ribas. Para você que deseja iniciar ou já atua em consultoria, treinamento, coaching, mentoria, seleção de pessoas ou outras atividades empreendedoras similares. Aqui você vai receber valiosas dicas e insights de pessoas que já erraram e acertaram, tiveram maus momentos e também já conquistaram muita satisfação profissional, reconhecimento e sucesso. Mauro Mercadante, seja muito bem-vindo ao programa A Sua Carreira em Consultoria. Obrigado, Alexandre. Adorei o convite. Espero que a gente bata um papo bem legal agora. Muito jóia. Obrigado. Legal. Eu vou começar apresentando o Mauro. Tem um currículo muito rico, muito valioso. Eu acredito que a gente vai aprender muito com ele hoje. Vou começar falando da sua representação exclusiva da metodologia 6Ds no Brasil, é isso? É isso daí. Qual que é a importância disso para a consultoria? Então, contar rapidamente a história de como que a gente chegou no 6Ds, que é interessante. E aí eu acho que isso aqui já mostra um pouco de alguns caminhos interessantes para quem está nos ouvindo, né? Porque isso é uma coisa que foi inesperada, Alexandre, porque a gente, nessa época, eu era sócio do Lab SSJ e a gente tinha um costume importante que a gente mantém até hoje, né? Agora na Teia, que é muito de visitar congressos internacionais. O tempo inteiro a gente está buscando muito essas referências externas num papel muito de curador de conteúdo, né? Então é ir lá buscar aquilo que a gente considera relevante para trazer para os nossos clientes, para a gente mesmo, em termos de estudo e tal, mas principalmente para representar um pouco desse papel de curador. E aí a gente foi visitar um evento que chamava, acho que se não me engano, era Learning 2.0, que era um congresso que ficava em Londres. Hoje ele chama Learning Technologies, ele acontece em Londres todo ano, em maio, né? E a gente frequenta bastante esse congresso importante da Europa lá. E quando a gente foi lá, a gente conheceu um cara, na época, que depois virou uma pessoa extremamente importante nesse nosso mercado, que é o Josh Bersin. A gente não conhecia o Josh Bersin. A gente conheceu lá numa palestra e tal. A gente se apaixonou pelo Josh Bersin e falou, cara, a gente quer estar perto de você e tal. E ele falou, putz, vocês precisam ir para um congresso que eu faço da minha consultoria, que era antes dele vender a consultoria dele para a Deloitte, chamava Bersin. Eu falei assim, ó, eu faço todo ano na Flórida. E aí a gente falou, putz, a gente adoraria ir para a Flórida ouvir o que você está produzindo. E aí, bom, resumindo, aí fomos, eu mais um outro sócio, fomos lá para a Flórida, alguns meses depois, e a gente, nesse congresso, então, estamos lá apresentando, né, assistindo uma série de palestras, e aí na agenda, Alexandre, ia ter uma palestra da head, lá da principal pessoa de Crotonville. Crotonville é aquela escola de formação de líderes da GE, que foi onde, na verdade, o Ran Charan escreveu o Pipeline de Liderança, onde ele entrou em contato com Larry Boss para escrever o livro de execução. Então, assim, a gente sempre consumia bastante coisa de Crotonville. Então, pô, ia ter uma pessoa de Crotonville lá, cara, a gente precisa ir de qualquer maneira. E nessa palestra da senhora, né, lá de Crotonville, ela apresentou para a gente a metodologia dos 6Ds. Então, ela fez uma palestra de 6Ds para a gente. E à medida que a gente ia ouvindo a metodologia, a gente ia meio se apaixonando pela história toda, né? E aí no final da palestra, o que a gente fez? A gente foi lá, chegou nessa senhora e falou, olha, a gente precisa levar essa metodologia para o Brasil. E aí foi muito doido, Alexandre, porque ela tirou o cartão de um cara que chama Roy, que é um dos autores do livro 6Ds, né? Deu pra gente, a gente pegou, foi no quarto, ligamos pro Roy, né? E aí falou assim, Roy, quer ir pro Brasil? Ele falou, quero. E aí começou essa história longa. Quando a gente trouxe a metodologia, a gente virou sócio, né? Somos sócios deles nos Estados Unidos, inclusive até hoje. O que isso representou para a gente, na minha opinião, foi nós conseguimos ganhar alguma certa autoridade metodológica, né? Então, quando a gente traz a metodologia e passa a representar isso e formar pessoas dentro de uma lógica de pensamento em desenhos de programa de desenvolvimento, de treinamento, de aprendizagem dentro das empresas,
acho que a gente ganhou uma notoriedade e uma autoridade metodológica que a gente não tinha até então. A gente fazia coisas muito inovadoras no Lab SSJ, mas a gente sentia a falta de uma estrutura mais consistente, mais robusta do ponto de vista de pensamento metodológico. E isso acho que o 6Ds foi a principal questão que para a gente representou naquela época. E eu acho que ainda hoje o 6Ds conseguiu, né, a gente meio se orgulha de ter trazido essa metodologia, porque eu acho que ela ajudou a formar muito dos nossos clientes, né? Então, assim, invariavelmente a gente entra para falar com o cliente e ele cita a metodologia do 6Ds como uma É, base metodológica de entendimento. Então, para a gente foi muito legal, a gente continua representando isso, e eu acho que o benefício principal é isso, ó, entender como é que a gente faz de forma estruturada, consistente, um desenho, né, sem simplesmente ser uma lista de conteúdos ao bel prazer, sem nenhum tipo de conexão com estratégia, assim por diante. Mas foi muito por aí, Alexandre. E a gente. Hoje a gente tem até críticas e evoluções em relação aos é. 6Ds, mas ainda assim a gente continua representando aqui. Tá, de maneira bem resumida, o que seriam os 6Ds? Os 6Ds são 6 etapas, né, de um processo de desenho de uma iniciativa de treinamento, de desenvolvimento. Tá? Então, quando ele fala do D1, ele fala de define the target, ou define a meta, o objetivo, alguma coisa assim. Então, a primeira questão, e isso para a gente foi muito, muito diferente, porque então, quando a gente desenhava um programa de aprendizagem, o Alexandre, muitas vezes a gente ia no corpo de conceitos Tá? da própria empresa. Então a gente via competências, a gente via os valores e cultura, a gente se inspirava muito nesse corpo de conceito para traduzir isso numa trilha de aprendizagem, com os conteúdos e tal. O que que os americanos trouxeram para a gente foi assim: para de olhar para isso. A pergunta é: qual é o ponteiro que tem que mudar na empresa? Qual é o target? Qual que é a transformação almejada que a aprendizagem como meio pode eventualmente alavancar? Essa foi a principal mudança de olhar para a gente. E Tá. aí nessa hora, a gente então para de falar com um pessoal que só traz esse corpo de conteúdo e começa a acessar o negócio. Depois disso, a gente desenha o processo inteiro. Então, são 6Ds, porque todas as etapas começam com D, né? Então é define, depois é design e assim por diante. Então, no terceiro, você desenha a experiência completa. Na segunda. Na terceira, você define como é que você vai fazer cada uma das entregas com metodologias específicas. Então, o D2, ele é um transversal, o D3 é uma coisa mais profunda de cada uma das entregas. No D4 e D5, são duas estratégias do que a gente chama de apoio e transferência. Então, como é que você envolve a liderança, por exemplo, para apoiar o participante no seu próprio desenvolvimento, e como é que você cria mecanismos do que a gente chama de transferência de aprendizagem, que é a aplicação na prática. E o D6, ele é como é que eu mensuro essa história toda. Então, os Ds, eles são os nomes de cada uma dessas etapas, mas ele estrutura, e aí eu estou contando em grosso modo, porque tem ferramentas em cada uma delas, que ajuda você, então, a estruturar um pouco desse caminho, entendeu? Então dá uma clareza, e acho que é um roadmap, um caminho de construção muito prático, mas, ao mesmo tempo, muito mais consistente do que aquilo que a gente fazia um pouquinho antes, entendeu? Legal. E os 6Ds, eu sei que tem o livro. Se alguém tiver Isso. interesse, é só procurar na internet, vai encontrar o livro para comprar. Existe algum treinamento, certificação, formação para alguém, se alguém quiser realmente ficar craque nisso? Então, a gente representa hoje, né? O que principalmente a gente representa aqui é exatamente o curso de certificação. Tá. Então, é só entrar em 6ds.com.br, com 6 mesmo, e lá tem o curso. A gente tem turmas todo mês rodando com time, com vários consultores nossos formados, especialistas, e com a participação, inclusive, do Andy. O Andy, que é um dos autores, ele participa de alguns módulos, tem algumas mentorias e tal, e é um projeto muito, muito prático. Então você faz, né, você passa pela formação, vamos dizer assim, e aí depois você tem que formatar um projeto com mentoria para poder ser certificado. Então tem todo, é super estruturado, e para quem não fez e se apaixona por aprendizagem, eu super recomendo porque realmente é muito estruturante. Muito bacana. Você falou no início da Lab SSJ, que depois virou a Ferolab, correto? Exatamente. Tá. Então, o Lab SSJ é uma empresa
era uma empresa, né, de formação, de educação corporativa e que ganhou muito destaque na minha leitura, na época, Alexandre, muito por uma pegada muito inovadora. Então, o Tá. que a gente trazia, isso eu estou falando de alguns anos atrás, né? Estou falando de 2008, 2009, 2010 e tal. É, a gente tinha muitas consultorias no mercado na época que entregavam o que chamavam de treinamentos muito quadradinhos, que na verdade eles eram um conjunto de workshops, né? Uma sequência de workshops com conteúdos específicos, mas que pouco tinham, por exemplo, de conexão entre um e outro, né? E eram muito circunscritos ao próprio conteúdo. O que a gente conseguiu fazer na época no Lab SSJ foi, acho que trazer uma linguagem diferente para dentro de sala. Então, a gente fazia coisas do tipo, né? A gente trouxe músicos para dentro de sala de aula para a gente poder falar de trabalho em equipe. A gente trouxe o pessoal de improviso, por exemplo. Márcio Balas foi um grande parceiro nosso, né? Depois até foi para Bandeirantes, um cara super importante aí nesse mundo do improviso. Trabalho com clown em workshops de inovação, por exemplo. Como é que eu trabalho criatividade? A gente tinha um módulo, Alexandre, que a gente se orgulha até hoje, de negociação, que a gente fazia o seguinte, e isso era muito entregue para programas de trainees em grandes empresas. Então, a gente vinha com as metodologias lá de Harvard, aquela coisa lá da toda, né? Trazia o escopo da metodologia, a gente punha os meninos dentro de um ônibus, levava para o mercado municipal aqui de São Paulo, entregava para eles coisas completamente nada a ver. Tipo assim, ó, você vai ter 3 clipes, 3 caneta Bic, 2 folhas de papel, tipo umas coisas lá, e você precisa conseguir negociar e trazer para mim 3 bananas, 4 mexericas, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá. E os meninos saíam, tipo, meu, tentando conversar com a turma e falar, pô, mas veja bem, não sei o que lá e tal. E era uma experiência muito diferente deles para poder experimentar como é que eu consigo convencer com uma coisa que eventualmente não interessa a outra pessoa e como é que eu apresento argumentos. Era muito legal esse tipo de experiência para depois a gente voltar e fazer o fechamento. Essa abordagem que a gente teve, na época teve uma aceitação super legal, porque a gente era mais leve nesse sentido, né? Dava muito resultado, principalmente com grupos mais jovens, estagiários e trainees. E acho que foi aqui que o Lab SSJ ele ganhou um voo muito forte. E depois a gente, lógico, começou a trabalhar muito com líderes, tivemos programas muito grandes com a liderança. Quando chegou em 2013, a gente, num planejamento interno nosso do Lab, a gente percebeu que a gente queria crescer de maneira um pouco mais acelerada do que o nosso crescimento orgânico, que já era super bom. E aí a gente saiu para conversar com o mercado, na verdade. Vimos diversas possibilidades e tal, trouxemos consultoria para ajudar a gente a pensar sobre isso, e uma das oportunidades que surgiu era uma empresa do Rio de Janeiro, a gente aqui de São Paulo, né? Sou aqui de São Paulo, Lab daqui também. A gente tinha presença no Rio de Janeiro, até com o escritório, mas surgiu uma empresa do Rio de Janeiro que tinha um porte já muito interessante, atrás de construir um projeto maior também. Então a gente começou as tratativas para fazer uma fusão. Então a gente fez uma fusão, né, com a Fero, e a gente então criou essa nova marca que chamou a Ferolab, que acho que virou uma das grandes empresas do Brasil aí, né? No início, Alexandre, a gente tinha quase, acho que mais de 800 colaboradores internos, pra você ter uma ideia. Então era realmente uma Nossa. estrutura bem grande, assim, né? Operando e tal. Então esse foi o caminho desse processo todo para a Ferolab. Legal. Agora, antes da Ferolab, você trabalhou na WG Comunicação. Isso. E como é que foi? A tua carreira começou na WG Comunicação? Foi, deixa eu contar essa história. Eu sou formado em administração pela GV e em propaganda pela USP. E desde cedo, com uma veia muito empreendedora, assim, o Alexandre. Então, eu já na faculdade, a gente criou o que ia ser um pouco mais para frente lá na ECA, né, na USP, É. a empresa Júnior lá, a agência Júnior. Então, dali que a gente começou. E aí, eu, junto com um grupo de amigos, a gente ainda na faculdade começou a fazer alguns trabalhos estagiando e tal, mas alguns trabalhos a gente para alguns clientes de maneira muito incipiente, aquela coisa de moleque, né? Só que a gente começou a ganhar dinheiro com isso, Alexandre. É. Então, assim, sabe aquela coisa de você mora na casa do pai, começa a fazer alguns projetinhos e tal, e a gente muito rapidamente, a gente começou a ganhar uma grana que ninguém ganhava, né? Mas assim, a gente não tinha imposto, era tudo de maneira super informal. A gente falou, putz, se a gente já tá ganhando dinheiro agora, a gente vai ficar rico se a gente abrir uma agência. E aí, putz, começamos então a WG, muito meninos assim,
E foi um processo super interessante de aprendizado, né? Eu tive uma experiência de mais de 10 anos nesse primeiro negócio da WG. É um negócio que não floresceu do jeito que eu gostaria e tal. E chegou um momento que eu falei, putz, olha, ok, é uma experiência muito, como é que se fala, muito na linha do autodidata, né? A gente não tinha tido uma experiência mais madura para poder fazer um empreendimento, talvez do tamanho que a gente queria. Eu falei, putz, eu preciso rodar. Nessa época que eu fui estudar, fui fazer MBA, fui para fora e tal, e acabei saindo para fazer outros projetos. Foi nesse caminho que eu encontrei dois antigos colegas de GV, na verdade, né, que eram sócios do Lab, e acabei me plugando com eles ali para poder evoluir o projeto do Lab. Foi muito legal desde então. Aí me apaixonei por essa história de aprendizagem, né? Alexandre, é muito legal estar com um grupo de pessoas dentro de empresa pensando em transformação, seja da pessoa, seja da organização. E aí daí seguir esse caminho que eu comentei com você. Lab SSJ, depois a Ferrolab. Aí depois a gente vendeu a Ferrolab, né, para um grupo alemão e para um braço lá do Banco Mundial também. E aí, nesse processo todo, eu acabei saindo, já para te contar o caminho todo, cumpri 2 anos de no Não- compete, né, que a gente chama, né, de quarentena aí, investi numa empresa de tecnologia de um grande amigo meu, passei 2 anos lá, mas a paixão por aprendizagem foi muito grande. Acabei voltando para esse mercado depois, e aí um pouco mais para frente me juntei meus antigos sócios e a gente agora começou esse projeto da Teia. Tá. Depois da Ferrolab, essa empresa que você falou é o Wisnet Consulting ou é outra? Antes de eu ir para essa empresa de tecnologia, ainda passei pela Wisnet. Na verdade, desculpa. Eu saí da Ferrolab, fui para a empresa de tecnologia e antes de eu montar a Teia, eu fui convidado a participar durante um ano do projeto lá da Wisnet, junto com Mário Lúcio, que é o fundador e vários sócios. Aprendi muito na Wisnet, uma empresa sensacional. Passei um ano lá e aí depois desse um ano que eu acabei então migrando para começar a Teia. Tá. Por coincidência, a gente trabalhou para o Wisnet, só que foi antes de você, foi de 2009 a 2012. Aí, a hora que eu vi Isso. teu currículo, foi a Wisnet, a gente trabalhou lá já. Não, isso é sensacional. Um grupo de pessoas extremamente profunda, pessoal de altíssimo nível. Eu passei um ano lá, em 2018, começo ao final, eu estive lá como sócio, inclusive, e com mandato com o sócio fundador, muito de tentar puxar a transformação do portfólio de produtos e tal. Foi um ano muito super legal. Mas no final eu tinha outros interesses também pessoais e acabei migrando para outros caminhos, né? Mas eu admiro demais a Wisnet para sempre. Aprendi demais lá, Alexandre. Muito do que eu conheço hoje de aprendizagem também, boa parte foi nesse um ano intenso na Wisnet. Muito bacana. Depois vem o Grupo Caos, a OIA e a Teia. Como é que foi, assim, essas três na sequência? Conta um pouco de cada uma para nós. Então, o Grupo Caos, na verdade, ele era essa empresa de tecnologia que eu acabei investindo, na verdade, né, quando eu saí da Ferrolab. E aí eu permaneci 2 anos, depois eu permaneci como sócio dela, mas eu já tinha saído da operação do Grupo Caos e fui para o Wisnet, antes de integrar a Teia. E a OEA foi um empreendimento muito rapidinho que eu tive, também na linha de aprendizagem, entre a Wisnet e a Teia, mas foi uma coisa muito, muito rápida, porque quando eu saí da Wisnet, na verdade eu saí para fazer um empreendimento sozinho. Eu saí para organizar um projeto, esse projeto da OIA era mais meu mesmo, mais autoral, e aí logo depois eu acabei me conectando com os meus atuais sócios, né, da Teia. Então foi uma coisa mais específica, alguns projetos muito específicos que eu acabei fazendo de transformação cultural de alguns clientes, que era uma pegada que eu queria fazer, de uma maneira mais autoral. E aí, mas no final das contas, putz, surgiu esse projeto da Teia, um projeto super legal, acabei me conectando com isso e segui esse caminho com os meus antigos sócios, na verdade, lá de Lab SSJ e assim por diante. Muito bacana. E foi em razão da Teia, né, no Banco Votorantim, que a gente se conheceu. Exatamente. O BV é um cliente já né, que eu conheço há bastante tempo e tal, e eu tive a oportunidade lá no BV, junto com o Gabriel, que é o atual presidente lá, de fazer um trabalho com a alta cúpula lá, o Alexandre. Então, trabalho muito de conexão e tal,
e felizmente deu um resultado super, super gostoso, assim, na conexão, o rapport e tal. E aí com isso surgiu uma oportunidade que acho que para mim foi muito legal, que foi de fazer trabalhos meio desdobrados. Então cada um daqueles principais diretos vão lá do Gabriel, né? E aí no caso do nosso encontro lá com o Flavinho, né? É, Eu tive a oportunidade de trabalho e uma relação super gostosa e tal. Então foi um prazer te conhecer lá naquele encontro que a gente facilitou é. junto, mas foi muito nessa lógica de trabalho de construção de grupos, de trabalho muito de orientação estratégica, de como é que você cria um roadmap, acerta as relações, essa história para poder avançar, né? E aí o teu conhecimento lá na ferramenta e estimulando o autoconhecimento desse grupo foi super bom para a gente poder ter o melhor resultado lá, foi super jóia. Muito bacana. Então, a gente se conheceu, você como facilitador e um cliente muito importante. Agora, Isso. você começou acreditando que o teu futuro poderia estar na comunicação, porque você falou assim, eu vou abrir a empresa, vou formalizar e a gente vai ficar rico. É isso Aí, daí. então, quer dizer, você não... E aí você teve um momento que deu algum gatilho que você falou, eu vou sair, e aí entrou no mundo da consultoria. Quando você entrou no mundo da consultoria, que foi na SSJ, com SSJ, correto? Né? Isso, Você exatamente. entrou já como consultor ou fazendo alguma outra atividade, né? E como é que foi esse caminho para você entre, vamos pensar, pô, aquilo que eu comecei, que é na área de Uhum, comunicação, não está como eu gostaria, eu vou sair, vou para uma uhum, área nova, vou começar como consultor, e você teve uma carreira, está tendo, né? Uma carreira de muito uhum. sucesso. Então, como é que foi esse início, essa mudança de chave? Teve alguma dificuldade no início, algum questionamento? Então, interessante essa pergunta, porque o meu caminho foi um caminho meio diferente do que os consultores normalmente fazem, né? Quando eu me aproximei ali já era Lab SSJ, eu fui convidado, na verdade, para fazer um trabalho com os meus colegas que eram sócios e tal, no início, na própria área de marketing, que era a minha área de atuação até então, né, a que vinha lá desse caminho da comunicação, que era uma coisa de avaliação de marca, reposicionamento e assim por diante. Então, o primeiro contato que eu tive deixa eu só fazer uma correçãozinha na história aqui, Tá. Alexandre, pra você entender. Quando eu montei a WG, que foi a agênciazinha lá de moleque, que eu ia ficar rico, aquela É. história toda, os sócios da SSJ estavam montando a SSJ. E nós somos contemporâneos de faculdade, da GV. E aí a gente se conectou lá atrás. Então a WG foi a primeira agência da SSJ. Então assim, a minha relação com sócios, né, depois lá da SSJ, é muito antiga, né? Eu não falo muito de datas aqui para não É. denunciar a idade. E aí o que acontece? Foi exatamente por causa dessa nossa relação super antiga que eu fui convidado, né, pelo sócio do lado, e falar: Mauro, vem aqui ajudar a gente a pensar um pouco o nosso posicionamento. Porque eles estavam num crescimento super grande ali. E falou: o que a gente faz agora e tal. Quando eu entrei para fazer esse tipo de trabalho. Mas o Alexandre não passou um mês para eu ser convidado para entrar em sala É. como facilitador. Na verdade, não era mais até na linha ainda meio professor, porque eu entrei para dar aula, uma aula de marketing para uma grande empresa. Porque eles precisavam de um professor de marketing e tal. Não era uma coisa esperada. Eu fui meio que, tipo, eles me convidaram e falei, putz, tudo bem, eles estavam com dificuldade de achar um consultor aí nessa área. Eu falei, não, tudo bem, eu entrei em sala. Mas não era uma coisa que eu tinha experiência em fazer. Eu até já tinha dado aula em faculdade, tinha dado aula em pós-graduação, nesse meio do caminho e tal, em marketing, comunicação e tal, eu já tinha feito isso, mas não nesse mundo corporativo. Então foi a primeira vez que eu tive experiência de entrar em contato em sala com um grupo dentro de uma empresa dando aula de marketing. Foi ali que eu comecei a entender o que era esse mundo e tal. Agora, eu fui aprender essa história de facilitar ao longo dessa carreira, depois que. Porque logo na sequência eu entrei como sócio do Lab SSJ. Eu fui muito responsável pela parte até de crescimento comercial, de relacionamento com clientes e tal. Mas muito, até por causa dessa posição, fazendo palestras, facilitando grupos um pouco mais seniors e tal. E talvez, essa é uma hipótese que eu carrego até hoje, Alexandre, uma das coisas que acabou criando acho que, o meu caminho de atuação é muito baseado na minha experiência anterior em marketing mesmo, porque no final eu falava de soft skills, mas
por exemplo, muito vinculado a questões de negócio. Porque toda a minha formação foi em marketing, né? Toda a minha formação foi vinculada a resultados, a processos estratégicos. Então, a minha forma de debate ou discussão está muito ancorado nesses principais fundamentos, vamos dizer assim. Então, a gente fala assim, de relações, mas a questão toda de debater questões de governança ou questões estratégicas, ou dos desafios organizacionais de desenho e tal, sempre foi muito minha pauta de conversa. E aí acho que foi aqui que eu acabei criando acho que uma facilidade até maior de trabalhar com líderes do que com jovens, por exemplo. Acabei falando, né, mais esse caminho de tratar com líderes do que com meninos e tal. Mas foi por aí, eu fui aprender, na verdade, todo esse mundo maravilhoso, né, que depois me apaixonei e tal, de aprendizagem, a partir dessa experiência com o Lab SSJ. E o teu, além de ter feito duas faculdades muito boas, você fez um MBA na FIA USP, um MBA Executivo Internacional, é certificado em liderança pela STD, que hoje é ATD, Isso, né? isso. O que mais que como é que foi o teu processo de desenvolvimento da sua competência como consultor e facilitador? Teve algumas outras formações? Você tem alguma rotina para se desenvolver de cursos, leituras ou intercâmbios? Ou foi tentativa e erro? Como é que foi o teu processo de crescimento nessa carreira? Então, eu fiz alguns cursos, né? Eu fiz essa certificação específica na STD, que era uma formação também para facilitação de líderes. Ah, mas depois disso, o Alexandre foi muito da própria prática mesmo. Foi eu, é lógico, né? Muito auxiliado pelos meus sócios. Um exemplo disso foi a minha passagem na Wisnet. Aprendi muito na Wisnet sobre a maneira como eles pensam, né? Do ponto de vista filosófico até a atuação do próprio consultor dentro de sala, mas diversas referências. Agora, eu sou estudioso, né? Quem está muito nesse mercado, né, Alexandre? Que nem você, É, tipo, o tempo inteiro a gente é, conectado e consumindo muito conteúdo, né? Isso foi muito da minha prática, independente de estar do lab ou não, né? Então, essa história muito de consumir conhecimento sempre foi uma prática, no final das contas. E sempre buscando muitas referências fora, né? Então, assim, putz, indo para congressos lá fora, isso a gente visitou muita coisa, consumindo as mais variadas fontes e sempre buscando fontes mais alternativas. Então, não necessariamente lendo só McKinsey ou Deloitte, né? Então, assim, buscando outras referências mais alternativas, mas que tragam provocações de outros tipos de postura e fazendo reflexões. Então, muito da maneira como, como eu, aí eu falei, eu como consultor dentro de sala, né, atuo, foi muito dessa experimentação e, lógico, trocando várias informações e trocas e ferramentas, né? Então, nesse sentido, eu não sou um consultor que fez todas as certificações de facilitação e sim. tudo, foi muito mais nessa lógica. E, de novo, muito, acho que ancorado nas estruturas metodológicas de estratégia, mais até do que de facilitação, né? Então, muito das conversas, das provocações e tal, foram que acho que assim, a trilha que eu acabei caminhando aí ao longo desse período. Agora, eu aprendi muito com os meus sócios, todos eles, em todos os momentos, independente né, das empresas, assim. Então, essa troca também foi muito rica, o Alexandre. Foi por aí que eu aprendi bastante. Quando você fala em experiência internacional, você comentou do congresso em Londres do Learning Technologies. Quais Isso. outros congressos no mundo são importantes para quem está na área de consultoria, treinamento? Então, a gente hoje tem buscado, o Alexandre, congressos que tratem de conteúdos, são conteúdos que meio de alguma maneira tangenciam um pouco o nosso mundo, né? Então, Tá. nessa postura de ser curador de conteúdos para os nossos clientes, trazer coisas que são mais atuais e tal, a gente acaba procurando coisas que não sejam simplesmente de aprendizagem. Então, quando a gente fala especificamente de aprendizagem, os principais congressos que a gente hoje persegue e consome são exatamente esse de Londres, que chama Learning Technologies, e a própria ATD, continua sendo uma referência importante para a gente. Mas, por exemplo, o ano passado ou esse ano? Foi esse ano, acho que foi esse ano. A gente esteve no SXSW, por exemplo, lá em Austin, e a gente foi apresentando
um trabalho que a gente desenvolveu no nosso instituto lá da TEIA. Então, estar nesses ambientes de inovação, que tratam sobre diversos conteúdos, né? Porque quem não teve experiência de conhecer o SXSW, o rol de conteúdos por qual ele passa é muito extenso. Então, eu tenho um capítulo dentro do SXSW de música muito importante lá dentro, tem cinema muito importante lá dentro, mas tem também de inovação, tem de inteligência artificial, tem os mais variados conteúdos, né? Um outro congresso que a gente consumiu, que estava sediado em Lisboa até então, é o Web Summit, que agora a gente teve experiência aqui no Brasil, né? Foi a primeira vez que o Web Summit veio para o Brasil. Esse espaço, por exemplo, de visitar congressos de tecnologia, isso para a gente é super importante de estar, para saber qual que está sendo a conversa, né? Quais são as críticas que acontecem, né? E que estão dentro do meio específico do Web Summit. Então, eu, particularmente, tive a oportunidade de visitar durante 2 anos seguidos lá em Lisboa o Web Summit, que é um congresso que tem 100, 150 mil pessoas discutindo tecnologia. Eu tive a oportunidade, por exemplo, Alexandre, de, na abertura de um desses eventos, apareceu Stephen Hawking, ainda vivo, criticando a inteligência artificial. E aí, basicamente, ele chegou, deu uma bronca em todo mundo, falou: vocês prestem atenção no que vocês estão fazendo, obrigado, e foi embora. Foi isso que ele falou. Mas, assim, sensacional a experiência dessa história. O Web Summit continua sendo, na minha opinião, um bom lugar para você entender como é que essa dinâmica está sendo discutido dentro de tecnologia, como é que isso está andando. Isso acontece todo ano lá em Lisboa. Eu não tive a oportunidade de vir aqui no evento acho que foi no Rio de Janeiro, se eu não me engano, mas eu tive essa oportunidade em Lisboa. E tem um outro evento, que é o evento que é o segundo ano que nós estaremos, a gente teve o ano passado, vamos estar agora de novo, que acontece aqui no Brasil, em Santa Rita do Sapucaí, que chama Hacktown. Eu não sei se as pessoas já ouviram falar do Hacktown. Gente, é um evento tão legal, porque para uma cidade, invade uma galera de meninos e meninas consumindo conteúdo também de tecnologia. É muito, muito gostoso. E aqui no Brasil, então assim, eles até se chamam de SXSW do Brasil, né? Um festival de conhecimento muito legal que acontece lá. Estaremos agora, acontece agora daqui a 10 dias, 15 dias mais ou menos. A gente vai lá para esse evento. Apresentaremos 2 trabalhos nossos de estudo. Então a gente vai não só consumir, mas a gente vai apresentar conteúdo lá também e trocar com gente muito interessante, assim, que vem na área de inovação, na área como é que se fala? De cuidado com o meio ambiente, toda a pauta ESG está lá, a parte toda de diversidade e inclusão está lá. Então, assim, tem pessoas construindo coisas muito interessantes aqui no Brasil, que é fundamental da gente conhecer. E lá é muito interessante, porque a gente fala, a gente não vai lá para fazer relacionamento com o cliente, a gente vai lá para conhecer pessoas muito interessantes para o nosso ecossistema, sabe, Alexandre? A gente conhece pessoas tão legais lá, isso para a gente é muito importante, até para também participarem eventualmente de algum projeto da gente. A gente pode trazer conhecimento no formato da pessoa, tipo o Alexandre, que manja pra caramba das ferramentas aí de autoconhecimento. É fundamental que a gente conheça para poder trazer o conteúdo não só no formato da aula, mas também no formato das experiências e da profundidade dos estudiosos, né? Vamos dizer assim. Então, isso é muito a nossa pegada. E esse é um caminho que a gente continua percorrendo. Então, o tempo inteiro a gente está atrás de algum encontro, algum congresso, alguma experiência que nos traga insights, conhecimentos, amplie o nosso olhar e assim por diante. Dei algumas dicas aqui de alguns desses congressos. É muito bacana essa atitude de abrir a cabeça para outras perspectivas, né? E às vezes a gente, justamente quando está num lugar fora daquele caminho tradicional, que muitas vezes a gente tem insights muito bacanas, né? Faz as conexões, né? Acho que a habilidade de fazer conexões é muito importante. Então, às vezes você pega, você vai, que nem você vai lá nessa cidade, você vai ouvir um negócio que a princípio não tem nada a ver com estar em sala num programa de desenvolvimento de líderes, mas aquilo te dá um insight que te conecta com outra coisa. É que nem eu falo assim, o amarelo com vermelho virou laranja, né? Mas o laranja só apareceu porque você pegou o amarelo lá, né? Não, perfeito, Alexandre. E eu acho que a gente que é consultor, acho que a gente tem acho que uma das nossas missões, né? E eu carrego muito isso como forma de pensar,
é totalmente conectado com o que você está trazendo. É como é que a gente cria essas oportunidades a partir de conhecimentos diferentes, mas cria uma nova narrativa, né? Ou seja, a gente cria uma crítica, a gente cria um olhar, uma perspectiva que rompa com os pensamentos dominantes. Que quando você entra dentro das organizações, e não por culpa ou por achar que as pessoas das empresas não estudem, não é isso. Mas assim, a rotina é tão intensa dentro de uma empresa que o tempo que essas pessoas têm de fazer um pouco desse passo para trás, ampliar o olhar, estar nesses ambientes de aprendizagem, é muito menor do que o nosso tem que ser mais intenso É. pela nossa atuação, né? Então eu sempre fico pensando como que eu pego um conceito que está difundido e conhecido e a gente cria pequenas críticas ou pequenas inserções ou pequenas perguntas que façam com que a gente melhore a tradução disso para o dia a dia, ou então que a gente questione se realmente, né, aquela máxima ali realmente deve ser tratada dessa forma. E esses questionamentos, eles têm que vir desse tipo de conexão que você está sugerindo. Às vezes vem da música, né? Eu É. estava assistindo, para você ter uma ideia, só para dar, enquanto você estava falando, eu estava lembrando, uma palestra lá no Hacktown, o Alexandre, de um cara especialista em game. É. Eu falei que eu preciso ir lá, né? É. Tipo assim, eu não sou um cara conectado com, né? Tipo, joga LOL, essas coisas todas. Não sou um cara desse, né? E aí ele estava contando muito sobre os comportamentos da juventude dentro do game. E aí, putz, na hora que ele trouxe coisas ali, eu achei tão sensacional. Teve um dado específico que nunca mais saiu da minha cabeça, que é o fato de que mais da metade dos jovens, eles se sentem mais à vontade para se manifestar dentro do espaço virtual do jogo do que na vida real, por exemplo, com um líder. Eu falei, cara, isso muda completamente É. a maneira como a gente vai estabelecer as relações dentro da empresa, se isso for uma tendência, né? Então, tem muitos insights interessantes que a gente tem que virar e falar, o que eu faço com isso? Qual é a reflexão que eu tenho que trazer? Como é que a gente cria uma perspectiva para a liderança se conectar com um cara que está se sentindo mais à vontade lá no espaço virtual do que aqui no espaço real, né, no dia a dia e tal. A gente está o tempo inteiro promovendo que as pessoas sejam mais tranquilas para se conectarem, para poder falar o que tem que falar, para poder estar mais aberto e tranquilo para as conversas que são necessárias, né? Eu achei tão sensacional isso. Isso é saindo jamais pensaria numa palestra de game para poder pensar desenvolvimento de jovens. Ela estava lá. Olha que legal a quantidade de coisas que a gente pode trazer, né? Mauro, com essa volta das pessoas para o ambiente de trabalho que começou após o fim do lockdown, algumas empresas estão retornando as pessoas, algumas empresas estão adotando o modelo híbrido. Se você pensar o antes da pandemia, como é que eram as demandas dos clientes, né? Os temas que eles buscavam, as necessidades que eles tinham, com os temas de agora, com as necessidades que eles têm, tendo esse período intermediário de pandemia, mudou alguma coisa em termos de demandas de tema ou de alguma eventual maior dificuldade de vocês com grupos de pessoas? Como é que está esse momento? Interessante essa pergunta, Alexandre. Antes da gente falar um pouquinho dos temas, né? Porque eu acho que acho que tem uma tonalidade de mudança aí naquilo que hoje acho que está sendo mais relevante ou procurado pelos clientes, né? Eu tenho visto uma tendência, que é uma tendência de preferência de alguns clientes de volta para o presencial. E isso era uma dúvida que a gente tinha, até pelos custos de logística, né? Do É. tipo, olha, putz, mobilizar espaço, mobilizar deslocamento de pessoas para a gente poder fazer os treinamentos presenciais, sempre foi um custo importante. A gente falou, putz, olha, nessa lógica de a gente poder facilitar o encontro, né, usando ferramentas tecnológicas aqui, por que o pessoal vai voltar? Mas a gente tem sentido um aumento de pedidos de clientes nossos para voltar para esse espaço. E aí, qual que é a nossa interpretação aqui, né? É que eu acho que os clientes têm visto que, e a gente já sabe disso, né? Que não só o conteúdo, né, ou a experiência ali digamos assim, da aula, aqui vou colocar bem entre aspas, né, mas da facilitação do workshop em relação ao que está sendo discutido, ou debatido, ou construído. Além disso, tem outros resultados, né, que a gente promove dentro desse espaço de aprendizagem, que é a conexão com as pessoas, tem uma questão emocional de estar junto, a questão do toque, do estar perto, uma questão sinestésica até, né? Então, eu tenho sentido que os clientes têm em algumas ocasiões, pedido então para a gente voltar para esse novo espaço. É uma tendência, acho que não vai voltar 100%,
porque a gente aprendeu, então acho que a gente está melhorando muito a qualidade de entrega, né, dentro desse espaço virtual, mas eu tenho visto muito essa tendência. Acho que ela conversa também um pouco com esse equilíbrio da própria presença dentro do espaço de trabalho, né? Olha, a gente tem ainda discutido, tem aumentado a frequência de número de dias, ainda se mantendo híbrido pela qualidade de vida e assim por diante. Acho que tem colocado. Do ponto de vista dos conteúdos, isso é uma pergunta bem legal que você fez, Alexandre, porque é lógico que tem aqueles conteúdos que circunscrevem ao espaço virtual, né? Como é que eu vou fazer liderança remota, como é que eu vou fazer esse tipo de coisa, parar e tal. Agora, eu acho que junto com isso daí, tem conteúdos que têm vindo, talvez menos pela experiência da gestão virtual, vamos dizer assim, né? Mas mais pelas tendências do próprio mercado mesmo, né? Então, a gente, um pouquinho antes da pandemia, a gente viu o boom do processo de reorganização ágil, isso continua sendo um conteúdo extremamente importante, porque as pessoas não necessariamente aprenderam a viver nesse novo desenho, né? Então, assim, putz, quando a gente constrói estruturas de BUs por cadeia de valor, quando estruturas squads, a liderança continua, acho que ainda fragilizada nesse espaço, a lógica de você criar BUs sem conversar, você vai criando silos extremamente importantes, sem tanta clareza sobre como é que você opera. O tema priorização estratégica possa ser uma questão hoje, tem gerado milhões de problemas dentro das organizações, volume de trabalho em cima das pessoas. Então, eu acho que eu acho que não é restrito, vamos dizer assim, ao espaço virtual, mas eu acho que a pandemia ela acelerou também algumas questões de saúde dentro da organização. Eu não estou falando só de saúde mental, estou falando de saúde organizacional mesmo, de eficiência, de transformação dos desenhos, das tecnologias, talvez ela esteja menos vinculada ao espaço virtual, mas mais às transformações como um todo. E acho que isso tem emergido ainda, porque acho que a gente não necessariamente, as empresas não necessariamente ganharam maturidade, né? Acho que não conseguiram, acho que, digamos, chegar num espaço que é um espaço mais de tranquilidade nessas novas experiências de gestão mesmo, seja do redesenho, nas novas relações, na nova forma de trabalho, e somado a isso, de uma nova geração, né, Alexandre, que chega com uma pegada completamente diferente do que a geração Z, que há alguns anos atrás era a principal geração que chegava diferente, né? Já está falando de comportamentos muito mais novos nessa relação, também criando estranheza dentro do espaço corporativo. Então tem conteúdo pra caramba ainda para a gente poder trabalhar de qualquer maneira. Qual que é o nome dessa nova geração? Tem vários aqui, né? Tem a geração Alpha, que acho que está chegando agora, mas eu já me perdi também quais são os anos e tudo, né? Porque você começa a ter, eu acho que subdivisões aqui, né? Você pega, antes as gerações tinham um espaço de tempo maior, agora com o espaço de 5 anos, né? Você já começa a ver comportamentos diferentes. É muito interessante isso, Alexandre. Você pega uma pessoa hoje com 19 anos, uma pessoa com 25 anos, você já vê comportamentos diferentes, sabe, de pegada, de mindset, de habilidade ou de facilidade com tecnologia, ou como é que priorizam. Isso está muito na linguagem, né? Tipo, a forma como as pessoas utilizam os termos muda muito rápido, né? Então, eu acho que a gente vai enfrentar uns desafios muito interessantes aí para frente, né? E eu tenho consumido muito, de novo, naquela lógica de pesquisa, né? Eu adoro olhar para esse tipo de coisa. Esses espaços que os jovens estão vivendo, né? Então, vou dar um exemplo bem rápido, porque para mim, e aí eu tive a oportunidade de frequentar isso por causa do meu filho, né? Meu moleque falou, putz, pai, eu quero ir na final do campeonato do LoL. Não é nem tão recente, deve fazer alguns anos já, uns 3 anos, 4. Acho que foi antes da pandemia. A gente foi lá no Allianz, lá no estádio do Palmeiras, lá, para ver a final do campeonato de League of Legends, né? E para mim foi uma experiência sensacional, porque é um campeonato virtual no espaço de um estádio de futebol. E eu perguntei pro meu filho algumas coisas, e caro, tá caro. Tinham 12, 15 mil pessoas pagando, sei lá, 300, 400 reais para entrar, não era barato, digamos assim, para entrar, vamos dizer, na história toda. Eu virei no meio do caminho pro meu filho e perguntei, mas filho, isso aqui está sendo transmitido online? Ele falou, pai, é um campeonato virtual, né? Tipo,
Eu falei, então por que nós estamos aqui? Sabe? Tipo, não, porque a experiência lá foi muito legal, Alexandre, foi sensacional, assim. E o pessoal vibrando com a história toda, eu não entendi nada, eu não jogo, né, e tal, mas foi tão legal. E aí eu fiquei pensando, pô, como é que é, mesmo jovem, né, que está nesse online, está querendo também estar nesse espaço presencial. Então tem comportamentos muito contraditórios acontecendo. E eu fico aqui tentando consumir como é que isso vai repercutir dentro do espaço corporativo. Essa é sempre a minha pergunta, né? Ou complementar, né? Porque às vezes a pessoa fica tanto no computador ou tanto no virtual, no dispositivo móvel, que talvez seja importante a gente pensar sempre na compensação para trazer o É isso aí, equilíbrio. Senão a pessoa acaba tendo também um problema pelo excesso de alguma coisa, né? perfeito. Então, de repente, assim, aquele ter essa experiência real, a palavra experiência, acho que, na minha opinião, também vai ganhar muito. Quanto mais o digital avançar, na mesma proporção a experiência, talvez Experiência. para trazer essa compensação e o equilíbrio, né? É isso E aí. também, quanto mais a gente tiver contatos, quanto mais tiver o distanciamento, né, Uhum, entre as pessoas, na mesma medida, né, a importância das pessoas terem situações e momentos de interação real, né, para dar uma perfeito. compensada. Como é que você vê, não como você vê, mas se vocês já estão usando na teia, inteligência artificial? Então, a gente, na verdade, tem uma empresa junto com a gente na Teia, que é uma empresa de tecnologia. Então, ali a gente desenvolve algumas ferramentas, a gente tem uma plataforma LXP e tal, e a gente está começando a exercitar ali, né, alguns algoritmos, algumas coisas muito de relacionamento e tal. Mas ainda aquém daquilo que a gente gostaria de fazer. O ChatGPT agora veio, e aí, especificamente nessa ferramenta, a gente tem utilizado muito para operação, mas não como uma solução específica criada por nós, muito para Tá. facilitar as rotinas mais de dia a dia. O que a gente está tentando agora facilitar é como é que isso pode ajudar o Alexandre no processo de engajamento. A gente continua com um problema muito grande de engajamento das pessoas para os espaços de aprendizagem dentro das empresas. Acho que isso não é privilégio de nenhum consultor ou nenhuma consultoria, né? Tipo, as pessoas se disponibilizarem para o espaço de aprendizagem, dado as pressões, o volume de trabalho, a rotina intensa, tem sido muito desafiador. Então, a gente tem tentado pensar quais são mecanismos que a gente pode trazer, e aí pensando algumas soluções para poder facilitar com que esse engajamento seja uma coisa mais frequente, mais personalizada de alguma maneira, para poder gerar um pouco mais de atenção ou interesse das pessoas e que seja legítimo também, né? Porque se a pessoa não estiver interessada, a gente respeita esse espaço. É porque às vezes muito existe uma crítica, as pessoas não investem o seu tempo em aprendizagem. Não é isso, as pessoas estão exaustas. É. Né? Então, se a gente aqui, como provedor disso, a gente não consegue capturar a atenção ou interesse, acho que é muito mais uma responsabilidade nossa do que do próprio participante, vamos dizer assim, do programa. Então a gente tem discutido, menos soluções, mas discutido bastante isso dentro de casa, se a inteligência artificial pode gerar essa. É muito mais essa qualidade de conexão, sabe, Sei. Alexandre, a partir daquilo que interessa ao Alexandre ou ao Mauro. Né? Em vez de eu virar e falar, ah, Alexandre, vai ter um workshop de feedback. Putz, de novo, né? Tipo, É. por quê? Eu tô ferrado. Então, por que que eu vou nesse lugar? Diferente, putz, o Alexandre está interessado em uma temática específica. Putz, Alexandre, tem um negócio que ele. Ah, pô, que legal. Queria Entendi. participar disso daí, porque me interessa, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem discutido ainda. Mas ainda incipiente, tá, Alexandre? Eu não acho que a gente está fazendo coisas muito sensacionais ainda Tá. nessa linha. Na administração da teia, tem alguma área específica que você possa compartilhar que vocês usam o chat GPT na gestão Tem. do negócio? Então, a gente está experimentando isso em duas áreas específicas. Na área de produção de conteúdo, então, se a gente, mas a gente não tem uma rotina feita, a gente está experimentando, tá? Tá. Então, por exemplo, a gente escreve muito, né? Então, seja internamente, seja para projetos e tal. Então, a gente tem experimentado, será que o processo, por exemplo, de sair um texto de um e-mail, estou dando um exemplo, ou se sair um conteúdo específico, o ChatGPT pode nos ajudar? A gente está experimentando. A gente não Tá. confia muito ainda, tá? Então, assim, não é que eu estou pegando o negócio e colocando, a gente está só verificando se tem ali um caminho de ganho de agilidade, de produtividade. Esse é um caminho. Tem outro caminho com a parte de design também, né? Será que
a inteligência artificial pode ajudar a gente a ser mais célere e mais inovador, por exemplo, na parte de design dos nossos materiais. E aí uma terceira que eu esqueci de falar é que é a própria pesquisa, né? Então, a gente pesquisa muito baseado nas fontes que a gente tem hoje. Então, a gente tem tentado exercitar, junto com o ChatGPT, as fontes. A pergunta é essa: me lista aqui 8, 10, 15 fontes diferentes sobre esse tipo de tema, para verificar aonde que ele está consumindo isso, para ver se a gente cria alguma alternativa de capturar alguma coisa que não está no nosso universo aqui, né, no nosso olhar, digamos assim, no nosso contorno. Porque a gente o tempo inteiro está tentando romper. Será que existe... Nossa pergunta engraçada interna é assim, será que não tem alguém hoje em Fortaleza fazendo uma tese sobre algo que super nos interessa, com uma profundidade que a gente não encontraria nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na Suíça? Como é que eu acho essa pessoa? Isso sempre é uma provocação interna que a gente tem. Então, como é que a gente cria mecanismos para tentar capturar essas pessoas que estão fazendo coisas muito legais para a gente poder também se conectar e trocar, né? Por isso que na Teia a gente se chama de ecossistema. Tá. Não porque nós sejamos hoje, mas que a gente É. quer ser, na verdade, né? É muito mais, acho que uma ambição nossa de ser de verdade. Acho que a gente está num caminho muito legal, mas muito nessa perspectiva de ampliação do olhar, como você mesmo falou. Muito bacana. Pensando em toda a tua jornada, todo esse teu caminho, né? Muito, muito bacana, muitas histórias boas. Se você pudesse orientar alguém que está entrando ou quer se desenvolver no ramo de consultoria, treinamento, e pensando nos seus erros, nos seus acertos, quais dicas você poderia dar para essas pessoas? Então, eu acho que assim, baseado um pouco na nossa trajetória, né, Alexandre, assim, quais foram coisas que a gente sempre se preocupou? A primeira delas é não ficar, acho que restrito ao que todos falam. E isso para a gente sempre foi uma provocação, do tipo, olha, reproduzir aquilo que está sendo publicado faz a gente mais um, né? E aí a gente acha que a nossa capacidade de contribuição vai ficar de alguma maneira limitada. Eu não estou falando que não tem importância aqui, tem muita importância na gente levar os conteúdos, né? Mas do ponto de vista e aí é uma coisa muito mais de, acho que missão mesmo, sabe? De propósito nosso. A gente fala, a gente acredita que a gente consegue, eventualmente, não o tempo inteiro, mas fazer algumas conexões e apresentar algumas perspectivas que ampliem um pouco os olhares baseado no mainstream, baseado naquilo que Bem, está sendo, todo mundo está discutindo, né? Isso para a gente sempre foi uma vibração interna que não termina. Por isso o tempo inteiro essa lógica de procura. é, E isso, de novo, isso hoje tem se transformado nesse novo mundo que é muito legal, que é muito mais nas pessoas até, sabe, Alexandre? Pô, tem uma pessoa que chama Alexandre Ribas, que está fazendo um negócio muito legal, que é um blog com consultores para poder discutir esse lugar. Saber disso para a gente é tão legal. E aí é. conectar e verificar como é que essa experiência que você está tendo, por exemplo, conversa com a gente, pode também trocar nessa via de mão dupla. Então, esse processo todo de busca, para a gente, ele é muito importante. E ele, em alguns momentos, Alexandre, ele faz emergir um negócio que para a gente tem muito, muito poder. Você citou aqui o caso dos 6Ds. O caso dos 6Ds foi isso, foi do tipo, a gente foi num lugar, conhecemos um cara, adoramos o cara, fomos lá, a gente quer falar com você. Aí o cara fala, então vai lá. A gente foi lá, conheceu uma mulher que estava nesse congresso. Aí fomos falar com a mulher fala, então agora liga para esse cara. Sabe, esse processo de busca, de procura, fez a gente hoje ter um negócio, né? É um negócio hoje, é uma É. operação que a gente tem de certificação dos 6Ds. Então, assim, esse processo, invariavelmente, trouxe muita coisa muito legal para a gente. A gente recentemente conectou com o Gerd Leonard, que é um super futurista, nesse processo de busca. A gente conheceu uma turma sensacional de um grupo de consultores na Europa que chama Enablers. Tem um cara que chama Didier Mahler, que é lindo, o cara é maravilhoso. Ele falou, cara, vocês precisam conhecer o Gerd, que é um dos 5 principais futuristas do mundo. A gente conheceu o Gerd já participou de projetos junto com a gente. A gente conheceu o Alper,
que é um cara que está em Amsterdã, com uma universidade de liderança online. A gente está trazendo parte desse negócio, sabe? Esse processo todo de troca, para a gente é um negócio que eu acho que a gente, como consultor, tem que ter como missão. Então, isso é uma coisa. E eu acho que isso meio nos diferencia. Isso nos Legal. permite chegar para o cliente com valor. Essa é uma coisa. A outra é o que a gente chama de ser amigo. Os nossos clientes, a gente são amigos nossos, né? Então, assim, o relacionamento é tão aberto, tão tranquilo, e muitas vezes pro bono. Então, quantas vezes, você também deve ter recebido isso, né? Ligações, tipo, putz, se o cliente percebe que a gente é capaz de trazer alguma coisa relevante para ele nesse processo de busca, automaticamente ele vai te procurar para fazer alguma coisa. E muitas vezes isso não é remunerado. Então, ontem, por exemplo, eu estava com um grupo de mais de 100 pessoas de RH de um cliente nosso, falando, meu, sem nenhuma cobrança. Para mim é um prazer estar lá. Não simplesmente pela receita, mas por esse relacionamento. E numa crença clara de que essa troca ela vai ser frutífera de alguma maneira lá para frente. Muito Então, legal. esse é muito o nosso modo de entender e de identificar que assim, esse caminho é um caminho longo, esse não é um caminho para o resultado de agora, né? Mas que vai criar as bases para o futuro de qualquer maneira. É muito, eu acho que as coisas que para a gente são muito importantes, assim, e criar esse espaço de troca com os clientes, né? A última coisa que é interessante é a gente sempre teve uma preocupação, olha, a gente não ser arrogante, sabe? Porque Sim. como a gente fala muito de conteúdo, É, e a gente naturalmente cita autores. é, Como a gente lê, não, pô, você viu que John Rigo escreveu, não sei o que lá, blá, blá. Eu falo, cara, como é que a gente não vira arrogante? Porque cara, o sábio, né? é. Então a gente o tempo inteiro fica pensando assim, como é que eu trago um conteúdo, mas eu apresento falando assim, putz, olha, eu vi um negócio legal pra caramba aqui, mas a gente queria compartilhar e ver o que você acha. Se você tá vendo a mesma relevância e potência que a gente. Porque eventualmente a gente também tá errado. Essa calibragem, para a gente sempre foi muito importante para também no lugar de soberba. Não porque a gente morre de medo de ir para esse lugar. Até porque isso não conversa com a possibilidade da troca, do crescimento, da colaboração, que é muito valor para a gente. Mas, assim, se a qualidade de relacionamento com o mercado ela acontece trazendo alguma coisa relevante para o cliente que prescinde dessa busca, mas uma qualidade de relação legal, não tem para mim são receitas meio básicas, mas que para mim são as mais poderosas, sabe? Para resultados até comerciais no final, né? Talvez um pouco mais para frente, mas a gente acredita muito nessa coisa da longevidade aí. Muito bom. Que privilégio. Muito obrigado, Mauro. Imagina, uma delícia conversar com você, Alexandre. Sensacional. Então é isso aí. Tivemos aqui no programa Sua Carreira em Consultoria, Mauro Mercadante, cofundador e membro da TEIA, além de um monte de outras coisas legais que ele faz como investidor, que nem deu tempo de falar aqui, mas que eu dei uma fuçada, né, que você participa. É isso aí. Vamos em frente sempre. Muito obrigado, Mauro. Um grande abraço. Abraço, obrigado.